Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um capítulo do nosso querido grupo Peritos Financeiros e das Pílulas da Perícia. E o assunto de hoje tem muito a ver com relação àquilo que eu tenho visto nos últimos tempos, a quantidade de pessoas preocupadas em entender como funciona a questão que envolve as aplicações financeiras, como funcionam os mecanismos que gerem as aplicações financeiras, no sentido do conhecimento que tem que ter para que as pessoas possam entender os riscos que estão envolvidos em cada aplicação no mercado financeiro, tanto no Brasil como no exterior. Então, resolvi aqui fazer este vídeo para que as pessoas comecem a ganhar conhecimento, é necessário, prioritário, para que, com o tempo, possam gerir de maneira pessoal as suas finanças, ou seja, as suas poupanças. Vamos em frente. Muito bem. Então, eu coloquei aqui porque já há muito tempo, já se passou desde o 1997, já há quase 30 anos, é, e, e nós temos no Brasil uma situação que é cíclica, são as crises que vêm e vão, e mais uma vez estamos aqui vivenciando tempos de crise, né? Então, situações que nós vamos abordar aqui nesta introdução. Bom, então, essa é a parte primeira, de introdução aos mercados de ativos financeiros. Eu sou o professor Julian Bernardo Tobar Toledo, falando desde a cidade do Rio de Janeiro, onde eu resido, e onde eu trabalho para o Brasil e o mundo na área da perícia financeira, na área de gestão financeira e na área que envolve recuperação de empresas, projetos. Vamos em frente. Bom, nossa introdução aqui começa com a questão que hoje, desde muito tempo, né, vamos dizer assim, mas principalmente hoje, a questão que envolve a tecnologia da informação atingiu pontos nunca antes imaginados em termos de criação de condições para que os profissionais de investimento, os comunicadores de mídia, os administradores financeiros, os investidores individuais, os investidores institucionais, eles possam administrar de maneira inteligente os seus ativos financeiros. E isso permite, então, acesso direto, a partir do ganho de conhecimento, para que esses agentes possam entrar em contato direto com os agentes econômicos que administram recursos financeiros e também aqueles que necessitam de recursos financeiros, os superavitários e os deficitários, e para que você possa trabalhar melhor, né, o que a gente chama hoje de desintermediação financeira, e você pode, se você tiver recursos, né, e conhecendo o mercado, você pode emprestar, não precisa ser um banco, tá? Então, eu estou falando exatamente disso. Mas o principal é ensinar as pessoas a questão de como o mercado se comporta naquilo que a gente conhece nesse termo de inglês chamado asset management, ou gestão de ativos, com o propósito de que vocês atinjam os seus objetivos de lucro daquilo que vocês têm de poupança. Ou seja, apliquei, tem uma taxa de juros envolvida, ocorre, você realiza e assim continua, tá? Vamos em frente, então. Bom, então, conforme eu digo aqui, ó, ninguém se importa mais do que você
com o capital que é seu, cabendo a você, com exclusividade, todas as tomadas de decisão sobre o que fazer com o seu dinheiro. O tempo do investidor, ou seja, o seu tempo, é quase sempre diferente do tempo do assessor financeiro, por vários motivos. Tá? O principal função dessa apresentação, propiciar ao investidor, você, ganho de conhecimento, para que possa oferir melhores rendimentos em relação da função de exposição ao risco que queira correr. Tá? Então, nós vamos começar a falar bastante de risco, tá? E falar um pouquinho sobre esse tempo do investidor, porque quando você fala com o assessor financeiro, ele representa alguém que tem outros interesses de colocar produtos financeiros para vender para você, e nem sempre esses produtos financeiros são os ideais ou os melhores. E você só vai descobrir isso quando você ganhar conhecimento e puder fazer a diferenciação daquilo que você deseja em relação àquilo que está sendo vendido por um assessor financeiro. Muito bem, continuando. Bom, o que nós precisamos saber para gerir de maneira correta o dinheiro? O primeiro cenário que eu entendo é a questão que envolve o ambiente econômico, que hoje é em escala planetária, tá? E logo em seguida, como o Brasil, a nossa pátria, ou onde você estiver, se coloca nesse contexto internacional. Então, aqui eu passei algumas informações que eu captei da Global Economics Prospects, e que eles dizem que, apesar de uma melhoria nas perspectivas de curto prazo, o panorama global permanece moderado em relação aos padrões históricos. Eu digo que esse panorama não é moderado, ele está bem complicado, tá? Então, para contrapor aquilo que eles escreveram, tá? Eles mesmos dizem que a previsão é que o crescimento das economias mundiais fique abaixo de média de 2010, quase 60% das economias do planeta, o que vai abranger mais de 80% da população global. Então, é impossível pensar em melhoria de perspectivas de curto prazo. Nós temos uma crise, tá? E também os riscos negativos que se predominam, tá? Em tensões geopolíticas, está havendo guerra em tudo que é lugar, fragmentação do comércio, ou seja, guerra comercial, taxas de juros mais altas em função dos riscos existentes, e agora nós estamos vendo lá nos Estados Unidos a questão que envolve os furacões, os desastres relacionados ao clima. Então, eles terminam dizendo que para salvaguardar os interesses de todos, né, deve haver cooperação global, tá? Para que possa proporcionar alívio aos povos, né, e às nações, e também ajudar a melhorar a segurança alimentar. Então, esse é o cenário que nós vivemos hoje. Então, o que fazer com os recursos que nós temos diante de uma situação como essa? Vamos em frente. Bom, aqui uma informação sobre taxa de juros internacional, tá? E a doméstica mostra claramente que o nosso país continua praticando taxas de juros muito elevadas em relação a outros mercados, tá? Então, nós estamos vendo aqui o SOFR, que é da Europa, né, que negocia empréstimos em dólares a 4,84% ao ano. Prime rate dos Estados Unidos, 8,50 ao ano. E esses Euro STR, que é a Comunidade Econômica Europeia, 3,88 ao ano. E a nossa Selic aqui, a 10,75% ao ano. Tá? Então,
Sempre é bom lembrar que, na medida do ganho de conhecimento, interessante passa a ser por questões de risco e segurança de se fazer aplicações também no mercado internacional. Bom, aqui eles dizem, continuam também que as condições financeiras globais elas estão mais restritivas, taxa de juros nos Estados Unidos continua em alta, e é incerto que o Federal Reserve fará mais uma alta. E acabamos de ver que eles reduziram a taxa de juros, né? Mas ainda em relação ao passado, em outras épocas, a taxa de juros continua alta, né? Para o mercado dos Estados Unidos. E isso afeta diretamente as economias desenvolvidas, tá? Porque eles têm lastro e necessidade de dólares, e isso daí gera situações econômicas desfavoráveis, como, por exemplo, a inflação, tá? E é uma realidade, tá? A inflação corrói, né? Ele corrói a capacidade de compra das pessoas. Então, muita atenção para a inflação. Isso vai fazer parte do que eu vou conversar ao longo das outras apresentações que eu ainda vou gerar. Bom, iniciando aqui, ó, quais são os três pilares do investimento para aquelas pessoas que têm dinheiro e que buscam é, proteger os seus recursos de uma maneira, é, qual seja ela, né, for. São a segurança, a rentabilidade e a liquidez. Então, vamos ver uma por uma, começando pela segurança. Então, eu digo que a segurança ela está diretamente ligada ao risco que o investidor está disposto a correr quando ele faz um investimento sem o conhecimento adequado. Então, a maior parte das pessoas está na linha de baixo, lá não quer correr risco, portanto, deixam seus recursos aplicados em poupança, fundos de renda fixa, quanto muito, tá? Por desconhecer os outros produtos financeiros e o risco a eles existente. Então, portanto, maior será o risco de deixar de receber de volta o que investiu, na medida em que você desconhece o produto ou a aplicação financeira por falta de conhecimento. Ok? E junto vem além de não receber o principal, não vão receber o retorno, que seriam os juros, né? É por isso que esse pilar da segurança ele é muito importante. E ele está ligado às forças do conhecimento. Agora, a rentabilidade. Então, eu digo que a definição de rentabilidade está diretamente ligada ao retorno esperado dentro de um risco que o investidor está disposto a correr quando ele faz um determinado investimento. Então, maior será a rentabilidade quando o investidor conhecer o risco existente no investimento, e a prática ela é vice-versa, no sentido que quando ele não conhecer onde ele está investindo, a rentabilidade será menor ou nula o prejuízo, tá? Então é esse o segundo dos pilares. Terceiro pilar, liquidez. Então, liquidez, eu vou ler aqui, ou então o verdinho. Qualidade do que é líquido, daquilo que se pode dispor imediatamente. Então, a definição da liquidez está diretamente ligada a ter de volta o investimento realizado de forma imediata. Ou seja, você aplica um dinheiro e espera que esse dinheiro volte de forma imediata dentro do período de tempo o qual ele ficou aplicado, tá? Então, esse de liquidez, ele é tão importante quanto os outros, porque ele te dá fluidez. Você vai pegar seu dinheiro e vai utilizá-lo em outras coisas que não na questão das aplicações financeiras, tá? Então, esses são os três pilares de investimento.
Aqui eu traço um perfil do investidor em função da exposição ao risco. Então, eles, no meu entendimento, eles são quatro, não três, são quatro. Eles são aqueles que, do lado esquerdo, que é o jogador e o poupador, e do lado direito, o especulador e o investidor. Aqui você pode ver que o poupador e o investidor corre baixos riscos, tá? O poupador, por a sua baixa capacidade de entendimento ao risco, fica nessa postura aqui, corre baixos riscos, ganha menos. O jogador, eu entendo que existem muitos jogadores que apostam alto, falta de conhecimento, querem correr altos riscos, podem ganhar muito, mas podem perder tudo. O especulador, a figura do especulador é outra aqui, né? Que é aquele que tem conhecimento, olha só, alta capacidade de entendimento do risco e gosta de correr altos riscos. E o investidor tradicional, que é aquele que gosta de correr baixos riscos, mas também tem alta capacidade de entendimento ao risco. É uma visão de vida do ponto de vista do mercado financeiro. Bom, então, o jogador valoriza a intuição, eu ouvi dizer, concentra a carteira, joga todas as economias num determinado ativo, por exemplo, essas pirâmides financeiras aí, que pipocaram e continuam pipocando, essas bets aí, tá? E ele busca liquidez, ele quer ganhar rápido e os caras oferecem altos retornos. Esse é o jogador, tá? E na maior parte das vezes, perda. O especulador valoriza a informação, ele tem boas informações, ele busca a rentabilidade, ele está de olho na taxa que ele quer ganhar e ele diversifica, tá? Então ele gosta de correr risco, mas riscos calculados, tá? E normalmente esse pessoal trabalha no curto prazo, tá? Eles montam posições de curtíssimo prazo e fazem muito lucro, mas também de vez em quando dão uma errada e perdem muito dinheiro também, mas ganham mais do que perdem. O investidor, ele valoriza informação, ele busca segurança e rentabilidade e diversifica. Ou seja, esse aqui ele está montado no médio e longo prazo, mas sempre sobre essa ótica de segurança, rentabilidade e diversificação de ativos. E o poupador é aquele tradicional, que busca a segurança, concentra a carteira em dois, três ativos no máximo, pela falta de conhecimento dos ativos financeiros existentes e dos riscos a eles concernentes. Ok? Agora, o perfil do investidor na visão dos bancos, tá? Então, nós temos aqui os clientes dos quais são oferecidos produtos customizados, aqui. Aqui do lado esquerdo também produtos padronizados. Do outro lado, em cima, assessoria empresarial e embaixo, assessoria financeira. Então, do alto relacionamento ao baixo relacionamento, ao nível baixo de decisão e ao alto nível de decisão. Esses são os quatro importantes focos de ação dos bancos em relação àqueles que têm conhecimento de causa e aqueles que não têm conhecimento de causa na área das aplicações financeiras. Bom, vou falar mais um pouquinho aqui. Aqui eu vou falar que os produtos padronizados, já falamos da poupança aqui, do baixo nível. Aqui, assessoria financeira para pequenos poupadores que estão começando a ganhar conhecimento em relação ao mercado, tá? Eles têm dinheiro, mas não têm conhecimento, então busca assessoria financeira. Na medida que ganham conhecimento, eles procuram subir e vão para produtos customizados, aqueles que eles têm interesse em saber e montar carteiras com posições específicas para ganhar um determinado rendimento, um determinado período de tempo.
E aqui, assessoria empresarial é relativo a grandes clientes, aqueles que têm muito dinheiro e que o banqueiro fala com o cliente, podemos dizer assim. Aqui na assessoria financeira, o gerente ou o assessor fala com o cliente. Aqui nos produtos padronizados, você vai no, pega o seu celular e aplica o seu dinheirinho, produto padronizado. E aqui o gerente do produto, na medida que você já tem conhecimento, você vai discutir com ele a montagem de uma carteira, você procura o gerente do produto na instituição financeira. Então, esse aqui é apenas um aperitivo de uma série de informações que eu vou lançar. Desejo saber e preciso saber o que vocês acharam deste vídeo e dessas informações, para que eu tenha um retorno da informação de vocês, se vocês gostaram ou não, e se me animo a lançar o segundo movimento dessa série aqui que envolve os ativos financeiros. Bom, quero aqui, então, agradecer a vocês pela oportunidade, mais uma vez. Estão aqui os meus contatos, tá? LinkedIn. Pessoal, por favor, que tem interesse em se tornar perito financeiro, entra lá no LinkedIn e se inscreva no nosso grupo, tá? Pílulas da Perícia no Instagram e Pílulas da Perícia, que nós temos o canal no YouTube, tá? Aqui são os meus contatos pessoais. Fico à disposição de vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu, muito obrigado.